de João, capítulo 13. Amém? Versículo 7. Respondeu Jesus e disse, uma palavra assim que a gente tem que sempre entender. Responde Jesus, e disse assim: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que eu faço agora, vocês não vão saber, entender, identificar. Não sabes tu agora o que eu estou fazendo, mas tu saberás o futuro, é o futuro, lá na frente você vai saber o porquê que eu falei isso, porquê que eu agi dessa forma e dessa maneira. Então a gente vê que o Evangelho, ele a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e poderosa. A última ceia, eu dei como nome, partir e compartilhar. Partir e compartilhar. A experiência de Jesus, de estar ali com os seus discípulos, os seus futuros apóstolos, era que ele iria partir o pão e compartilhar do cálice para cada um deles ali. Ele tiraria um pedaço de pão e ele diria, esse aqui é o meu corpo. Tem coisas que ele não... O que ele fala, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Hoje a gente usa aí esse ato, essa atitude, para celebrar a ceia do Senhor. Essa é a nossa última ceia, a ceia do Senhor desse ano. E é tão importante, e eu fico assim envergonhado às vezes, quando pessoas não dão valor para essa atitude, para esse ato. Essa atitude de fazer a ceia tinha que ser mais valorizado do que ir para uma festa de 15 anos, e mais valorizado do que ir para uma festa de casamento, porque isso aqui significa a minha aliança com o Senhor Jesus. Se nós a igreja somos a noiva, e Ele é o noivo, e a gente não participa desse ato, dessa forma de comunhão, que seja mensal, eu estou dizendo para Jesus que eu não me importo com isso, tanto faz. E aí a gente fica meio assim, pensando como está a fé das pessoas. O mundo está passando uma crise, a gente sabe disso. A pastora até ia vir, mas a Caroline resolveu sair. E a Caroline saindo, ela tem que ficar. Ou ela vem, ou o Lucas vem, por causa até mesmo da minha sogra, que ainda estamos cuidando dela. E pensando ainda mais nela, ela ficou até meio que assim, nervosa. Por que o irmão, ou a cunhada, ou a sobrinha, ou o sobrinho, não ligaram, não comunicaram desde domingo? Poderia estar pior, Poderia estar numa fase pior. Graças a Deus ele está em casa, está tomando a medicação, está se cuidando, mas deixou ela muito assim nervosa. Nós fomos dormir tarde. Teve um aniversário do Ariel, nós fomos dormir tarde. Dormi muito tarde, quase 4, 5 horas da manhã. Também acordei 1 da tarde. Fui almoçar, ela quase na hora de eu me arrumar para vir para a igreja. 4:30 da tarde, foi a hora que eu fui almoçar. Tomei meu banho, acabei de almoçar, tomei meu banho, já me aprontando para vir para a casa do Senhor. Aí me atrasei por causa do irmão Lucas Boaz, está aqui filmando ali. Mas eu não posso reclamar não, ele ajuda bastante, é o que chega comigo, chega junto aqui, chega cedo para ajeitar, ligar a coisa, arrumar as coisas, mas eu venho brigando com ele de lá até aqui por causa disso. Esse momento é um momento, e eu fico pensando nisso,
de partir e compartilhar. Quando é que a gente toma isso literalmente em nossas vidas? Partir e compartilhar. Quando é que a gente assume isso? Jesus falou que o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Eu não sei o que Deus quer para nós, para essa igreja, o que Ele está, eu não sei, mas eu vou saber depois, com certeza, eu vou saber. O que vai acontecer com essa igreja no ano 2021? Eu não sei, eu vou parar de me preocupar com isso, porque eu sei que Jesus já sabe, com certeza absoluta. A informação está no ato de fazer, amém? Nesse texto aqui, ele fala assim: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Ele estava falando de quê? A partir do versículo 8, até o versículo 8, 9, depois mais adiante, nós vamos ver o que ele está dizendo. Ele estava falando, estava ensinando alguma coisa. Jesus está sempre ensinando algo para as pessoas. O que Jesus fala, o que Jesus faz, sempre é um ato de ensinamento, amém? Está sempre ensinando. Jesus, ele nunca deixou de ensinar, por hipótese alguma, sempre estava ali ensinando alguma coisa a alguém de certa forma, e aqui também não foi diferente. Ele chama ali o irmão Pedro, brabo pra caramba, e ele diz para Pedro que tem que lavar os pés de Pedro. No versículo 8, Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Está ensinando. Jesus está o tempo todo ensinando, amém? Jesus me falou para ele: se tu não me deixar lavar teus pés, que ele começa lá no capítulo 13, no início, lavando os pés dos discípulos. Mas Jesus está sempre ensinando. O que ele faz agora, o que ele fazia naquele momento, os discípulos não entendiam, só ia entender depois. E aí ele disse: se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Versículo 9: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça. Aí ele queria demais, né? Porque quando a gente não entende, a gente quer só a graça, quer só a bênção, quer só a misericórdia. Senhor, se lavar o pé, Ele vai me abençoar, então lava meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava o corpo, lava tudo. Porque bênção todo mundo quer. Ser abençoado, estar debaixo da graça de Deus, todo mundo quer. Mas Jesus também deu uma outra lição. No versículo 10 diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. E aí Jesus explica: ora, vós estáis limpos. E ele dá uma vírgula aqui e diz: mas nem todos. Olha aí outro ensinamento. Ele estava no meio de 12 discípulos. E ele diz: vocês estão limpos, mas nem todos, porque tinha um que era o traidor, que era o traíra, que estava ali vivendo a hipocrisia, estava vivendo uma vida que não era real, iria trair Jesus. E esse foi um ensinamento, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estás limpo. Amém? A gente só conhece uma pessoa quando acontece algo. A gente só entende como é a vida da pessoa quando acontece algo, e a gente vai ver no futuro quem são essas pessoas. É muito bonito homenagear uma pessoa que está morta. Todo mundo vira gente boa, todo mundo vira bonzinho. Às vezes foi um mau pai, às vezes foi um mau marido, às vezes foi um péssimo irmão, um péssimo funcionário e um péssimo patrão, se foi patrão. Mas quando morre, todo mundo vira bom, todo mundo vira estrelinha e todo mundo vai para o céu, não é assim? Porque todo mundo quer falar de coisas, mas não é a verdade. Sempre tem uma verdade por trás daquela mensagem ali. A gente entende que
o aprendizado, ele vem através do saber, do conhecer, do entender. Aprender para saber o que fazer. Hoje, muito mais do que nunca, temos que aprender para saber o que fazer. Se você não aprender sobre a volta de Jesus, a manifestação que acontecerá no mundo, você não vai saber o que fazer. Você tem que aprender para saber o que fazer. Os discípulos viram essa lição, mas eles entenderam muito bem quando, depois do partir e do compartilhar, eles perceberam e viram quem traiu a Jesus. Ele viu e entendeu o que Jesus estava falando. Nem todos estão limpos, menos uma pessoa. Será que sou eu? Será que eu não estou agindo bem? Será que eu não estou agindo correto diante de Deus? A gente tem que estar sempre atento a essas coisas. A ceia do Senhor foi a última ceia de Jesus com aqueles discípulos, e a partir daquele momento, outros acontecimentos iam acontecer. Acontecimentos novos, maravilhosos. Jesus ia morrer, que tristeza, mas depois ele ia ressuscitar, que alegria. E aí ele fica 40 dias ali, dando os últimos ensinamentos. Que bênção, que é glória de Deus na nossa vida. E aí eles participaram e viram o Senhor ser levado, e os anjos dizendo: assim como vocês estão vendo ele sendo levado, assim ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, tinha mais de 500 pessoas nesse dia. E Jesus fala para eles: vocês vão para Jerusalém, e lá vocês vão encontrar um lugar, parte um pão lá, compartilha lá do suco da uva, e vocês vão ver que notícia boa vocês vão ter. Eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo. Tinha mais de 500 ali, naquele ato, quando Jesus subiu. Mas lá no cenáculo, tinha aproximadamente, os teólogos afirmam, tinham aproximadamente quase umas 120 pessoas, do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de dentro, os discípulos, mãe de Jesus, aquelas mulheres que atuaram muito forte, dando suporte para Jesus Cristo nesses 3 anos, né? Traziam roupas bacanas, alimentação às vezes, que Jesus fazia muito jejum, e elas estavam ali, as mulheres de Pedro, as mulheres de Tiago, as mulheres de João, que eram pescadores, tinham suas famílias, e ali os seus filhos, seus familiares, a igreja estava reunida, e o derramar do poder foi derramado. 3 ensinamentos que Jesus nos deixa. Primeiro ensinamento é a ordem de fazer e não falar. Tem um livro de Tiago que fala sobre isso, mas ainda nesse texto, no capítulo 13, ele fala assim, versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? No 15 ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele estava ensinando que a ordem não é falar, é fazer. Se comprometer em fazer. Ele lavou os pés, mostrou a humildade, mas mostrou que mais importante é fazer do que falar que vai fazer. O que não contradiz a muitas coisas que a gente tem visto. Aprendendo que é no fazer, é no executar, que o aprendizado torna você um aprendiz de boa qualidade. Amém? Você é servo, e o servo não é maior do que o Senhor, é o que ele disse. Você existe para servir.
e não para ser servido. Mas Jesus foi lá e mostrou para eles. Então é um ensinamento tão poderoso que se todos nós, a igreja na face da terra, se dedicasse em servir, apenas servir, sem se preocupar em ser servido, o mundo seria abastecido com as nossas boas atitudes, com as nossas boas ações. O mundo poderia ter sido transformado, um grande número de pessoas agradecida por esse Deus maravilhoso, e o bom ensinamento faz com que as outras pessoas aprendam e transfira para outras pessoas. Quando você ajuda uma pessoa que está necessitada, se essa pessoa entender que foi Deus que usou você ou alguém para abençoar a vida dela, ela tem obrigação, como ela recebeu a bênção de ser ajudada, quando ela sair daquela situação, ela tem obrigação de ajudar as outras pessoas a serem abençoadas com a graça de Deus, com o derramar da bênção do Senhor, amém? Então, o que falhamos, a igreja falhou no mundo inteiro, quando a igreja deixou de servir, deixou de atuar como um serviente, como um serviçal. A maioria querem ser servido. Dizem que são servos. Servos é para servir, mas querem mais ser servido do que servir ao próximo. Essa é uma primeira lição que Jesus dá. A segunda lição está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, quando ele prepara a ceia. No capítulo 22, a partir do versículo 14 até o versículo 20, são 6 versículos, que mostra ali a ceia do Senhor que foi feita no livro do Evangelho de São Lucas. Ele diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, antes que ele padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aquilo que Jesus fala, às vezes eles não entendem, e às vezes as pessoas não conseguem entender, mas depois vão entender. E tomando o cálice, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Então a segunda lição é partir, é partilhar, é dar involuntariamente. Você foi chamado para fazer. Primeiro ensinamento de Jesus. O segundo é para dar, para partilhar, involuntariamente. Você não precisa ser voluntário, você já é um voluntário para partir, para dar.